Bom dia, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã de segunda-feira. Eu te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu te cumprimento com um abraço forte, um abraço espiritual. Eu te cumprimento com a palavra do Senhor Jesus nesta manhã. Consagre o seu dia ao Senhor e tudo irá bem. Consagre a sua semana ao Senhor. Consagre a sua campanha nas mãos do Senhor, para que tudo venha dar certo em nome de Jesus. Eu te cumprimento com essa paz do Senhor Jesus, porque eu creio no seu milagre, porque eu creio nas provisões do Senhor. Eu creio que o Senhor está limpando o seu olhar, a sua vista. Eu creio que o Senhor está limpando os nossos olhos espirituais. Eu creio que o Senhor está sendo comigo e com você nesse sexto elo dessa campanha. Essa campanha Deus provê, Deus proverá, Deus está conosco. O Deus da provisão, o Deus Jeová Jireh, o Deus Jeová Rafá, o Deus Shalom, o Deus da justiça está conosco. E eu creio que hoje Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, compartilhe o nosso canal, compartilhe no grupo de amigos, compartilhe no grupo de família, compartilhe a mensagem do Senhor, me ajuda a levar o ID do Senhor nos quatro cantos dessa terra. E eu quero trazer para você uma palavra que falou muito comigo no dia de ontem, lá no monte. No momento em que eu estava lá, orando por cada pedido, apresentando a nossa semana na mão do Senhor, adorando o nome do Senhor. E o Senhor fala conosco. Como é bom falar com o Senhor, como é bom depositar nas mãos dele os nossos pedidos, a nossa gratidão, a nossa, aquilo que é melhor de nós para Deus. Irmãos, ontem, enquanto Deus me dera uma palavra ontem, que a irmã estava junto comigo, as outras irmãs, mas Deus falou de uma maneira tão sobrenatural, irmãos, sobre a entrega no Senhor, sobre a entrega das vontades do Pai em nossas vidas, mesmo no meio de luta, de deserto, de aflições, mas Deus fala conosco, Deus segura nas nossas mãos. E ontem, enquanto eu estava lá, Deus me deu uma palavra sobre a entrega. Hoje nós estamos aqui ligando o nosso sexto elo da campanha. E eu quero falar para você, compartilha, clica no joinha, se inscreve no canal, escreve aí no comentário, envia para uma pessoa que precisa ouvir uma mensagem da parte de Deus. E eu quero falar para você que no lugar improvável, Deus, ele age no sobrenatural. Deus, ele age de uma maneira improvável, mas o poder de Deus continua sendo Deus. Mesmo nas lutas, mesmo nas aflições, Deus, ele age de maneira improvável, ele age de maneira sobrenatural. Sabe por quê, irmão? É no deserto que Deus age. É quando você e eu chegamos no limite, aí ele vem e age em nosso favor. No lugar improvável foi que Deus fez José ter um sonho. Foi num lugar improvável que Deus liberta Pedro daquela prisão. Foi num lugar improvável que Paulo e Silas cantavam, louvava a Deus. Hoje, nessa manhã, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero falar para você. É nesse lugar improvável que Deus, ele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar fazendo os milagres dele por você, pela sua família, pelos seus filhos, pela área que você tem clamado a ele. Sabe por quê, meu irmão? A palavra do Senhor diz que ele traz a revelação das promessas dele em nossa vida.
É no meio do aperto, é no meio de um lugar improvável que Deus vai operar o milagre na sua vida. Nessa manhã, eu quero falar para você que Deus está limpando sua vista, está limpando os seus olhos espirituais. Eu quero falar para você que Deus está limpando e está liberando e levantando o véu. Essa campanha nós vamos falar sempre desse véu, porque nós estamos comparando que muitas vezes a nossa visão está embaçada. Muitas vezes nós estamos olhando para um lado errado, mas Deus vem dar direção para que nós possamos olhar com um olhar abençoado. Deus está tirando nós de uma visão limitada e trazendo uma limpeza, uma visão mais ousada, uma visão que a gente possa sonhar, como Silas e Paulo quando estavam louvando. Quando Pedro estava naquela prisão, quando José tinha um sonho e ele não soube falar e não vigiou praticamente, vamos falar assim. Por isso, esses dias todos, nesses 6 elos, nós estamos falando sobre limitação, nós estamos falando que num lugar improvável, nós estamos falando que Deus trabalha no caminho, nós estamos falando que é nessa peleja que Deus vai operar esse grande milagre na sua vida e na minha vida. Imagina Abraão subindo para fazer um holocausto. Imagina Abraão subindo para fazer ali um sacrifício com o próprio filho. Imagina o coração de um pai. Imagina esse lugar improvável. É ali que Deus proveu para Abraão o seu holocausto. Eu quero falar para você nessa manhã, irmãos, Jeremias capítulo, aleluia. Jeremias capítulo 29, verso 11. Aleluia. Verso 11, a palavra do Senhor fala claramente conosco. Aleluia. E eu quero falar para você aqui agora. Aleluia. Oh, glória. E está na palavra de Jeremias. Ontem nós lemos Jeremias 8, 9, 10, 11 e 12. Hoje eu quero falar para você em Jeremias capítulo 29, verso 11, que diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os vossos planos, aleluia, que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano algum, plano de dar-lhe esperança a um futuro. Essa campanha nossa, irmãos, nós vamos falar muito sobre entrega. E essa palavra ela veio para somar conosco no dia de hoje, para que nós possamos, no meio do lugar improvável, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você vai falar, missionário, como só vai falar isso? Eu vou falar que é no momento da sua aflição, no momento do estreito, Deus está falando que Ele vai fazer algo novo acontecer. Deus está falando para mim e para você que eu e você queremos enxergar a provisão de Deus. Eu e você, no meio do estreito que Deus revelou há dias atrás, e hoje Ele vai falar conosco, se entrega, coloca no ato de entrega ao Senhor. Irmãos, é muito forte isso. Poucos dias eu fui no monte apresentando nossos pedidos, Deus falava sobre o estreito, para que a gente pudesse buscar mais, porque se estreitar, Deus vai fazer nesse estreito improvável, esse lugar improvável, um grande milagre acontecer. Deus está falando aí ontem, enquanto eu estava lá no monte, na intimidade com Deus, falando com Deus, colocando as minhas dificuldades, as suas dificuldades, apresentando os seus pedidos na mão do Senhor, lá no monte, chorando na presença do Senhor, fazendo uma entrega verdadeira ao Senhor. Como diz a minha irmã, que estava comigo, a irmã Naí. Ela falou, que momento é esse, meu Deus? Que coisa linda é essa entrega aqui neste lugar. Irmão, foi algo tão real, é algo tão forte que Deus falara no nosso coração sobre a entrega. E eu estou compartilhando com você nessa manhã sobre a entrega da parte de Deus. Você sabe o que eu me via naquele momento? É quando se eu não tivesse
naquele lugar, eu estivesse em outro lugar e que não tivesse ninguém ali comigo. Eu estava fazendo a entrega para Deus. Eu me desliguei das coisas lá embaixo e me liguei lá em cima com as coisas de Deus. Porque, como diz um pastor, o pastor Emanuel, ele fala assim, o lugar no monte é lugar de intimidade, é lugar mais próximo com Deus, é lugar de, sabe, de intimidade maior. E eu senti isso na presença de Deus no dia de ontem. Por isso eu estou compartilhando nessa manhã contigo. Eu estou compartilhando que quando você se entrega verdadeiramente para Deus, o seu problema fica pequeno. Quando você se entrega para Deus, você não lembra dos seus conflitos, você não lembra da sua enfermidade, você não lembra nada que é ruim, você só vê oportunidade. Você só sente a presença de Deus, você só quer buscar a Deus, você quer viver na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque você fez aquela entrega ali. E você está confiando nas promessas que Deus tem. No Jeová Jirê, da provisão que tem para mim e para você. Por isso, nessa campanha, eu tenho falado muito. Que é nesse deserto, é nesse lugar improvável. Que Deus vai agir em seu favor e em meu favor. E eu creio porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Imagina quando Pedro estava na prisão. Veio aquele terremoto. A igreja orava, o povo em volta orava, Pedro orava, todos estavam numa entrega verdadeira com Deus. Quando José teve um sonho, quando ele foi jogado dentro daquela cisterna, quando ele foi vendido por pouca coisa para ser escravo, eu imagino como José se entregou para Deus. Eu imagino como José se entregou quando estava preso. E ele pedia alguém para lembrar dele. Alabaçugue, Amanto, Nébia. Talvez você hoje se encontre numa prisão e você muitas vezes pede alguém para lembrar de você. Mas eu quero falar para você nessa manhã. Faça a entrega verdadeira para Deus. Faz uma entrega real para Deus, porque Ele vai operar no sobrenatural para você. Talvez você está vivendo, fala comigo, Nete, eu estou vivendo como se tivesse um paredão em volta de mim e eu não consigo fazer essa entrega. Começa a orar. Se você não tem força para orar, louve ao Senhor. Se você não quer louvar, passa um hino e começa a entrega para o Senhor. Busca o Senhor verdadeiramente. Porque é nessa campanha que Deus vai falar, vai levantar, vai. Vai ter conflitos, vai. Vai ter um estreito, parece que o caminho se fechou e ficou só eu ali. Vai. É nesse lugar improvável que Deus vai abrir e vai levantar o véu da sua visão. Ele vai destampando os seus ouvidos, porque a palavra do Senhor diz que Ele ouve e que Ele vê as nossas dificuldades, os nossos conflitos, nosso deserto. Mas quando nós fazemos uma entrega real para Ele, Alá, Bassug, canta, Nébia, o Senhor faz assim, irmão, com um estalo de dedo. Ele muda a nossa história. Ele muda tudo aquilo que nós estamos almejando, aquilo que nós estamos sonhando, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Vocês já repararam que quando nós entregamos para Deus, quando nós entramos na presença de Deus, acontece algo no meio da nossa família para nos confrontar? Vocês já repararam isso? Levanta alguém da família para querer levantar contra nós? Aquelas pessoas que nós mais amamos, que nós mais oramos, sempre levanta um para querer atrapalhar os sonhos, projetos de Deus. Com José não foi diferente. Por isso eu falo com você. Quanto maior o estreito na área familiar, maior é a sua bênção. Maior é a sua vitória. Quantas vezes nós temos que fechar nossa boca
para que a gente possa ver o levantar de Deus, o agir de Deus em nosso favor. Quantas vezes nós entramos num combate espiritual e nós precisamos fazer, no meio daquele conflito, fazer como Paulo e Silas, cantar louvores, entrar debaixo do manto de um louvor do Senhor. Quantas vezes nós temos que fazer como Pedro na prisão, orar. Aí você fala, Nete, eu já estou missionário, eu já estou sem fé. Missionário, eu já estou fraca. Minha carne dói, meus ossos gemem. Mas é nesse estreito que nós temos que entregar na presença do Pai. É nesse estreito. E muitas vezes nem é a área tão financeira, né, irmão? Muitas vezes é a área emocional, é a área familiar, é a área do casamento, é a área sentimental, que nos ataca de uma forma que dói o nosso coração. O nosso coração chora, o nosso coração geme na presença do Pai. E ontem, enquanto nós estávamos ali, eu me senti assim, irmão, num lugar totalmente entrega para Deus. Eu olhava para aquele verde, olhava para o tamanho daquela árvore e falava, Senhor, Tu estás aqui. Tu fala conosco. E quando a irmã abriu a palavra e começou a ler a palavra e falou sobre a entrega do Espírito Santo de Deus, eu esqueci que eu estava naquele lugar e eu comecei a adorar. Eu comecei a falar, Senhor, é nas minhas dificuldades que o Senhor entra e fala. É no mover dos anjos do Senhor em favor dessa pessoa que me ouve, em favor desse pedido aqui que está no comentário, é em favor dessa vida, Senhor, que nós possamos fazer essa entrega. Porque a vitória sua, irmão e irmã, é a minha vitória. Porque é muito bom ouvir um testemunho, saber que Deus entrou numa causa que era um lugar improvável, que o homem não entra, mas o Senhor entra e faz por eles. É nessa fé, irmãos, que nós estamos. E eu quero falar para você a mensagem de hoje. No lugar improvável, Deus, Ele faz o poder dele agir sobre a sua vida. Ele continua sendo Deus. Ele entra no improvável e faz se tornar provável para mim e para você. Alá, Bassu, Yamanto, Nébia. Compartilhe, irmão, essa mensagem. Passa essa mensagem para alguém que precisa ouvir. Porque tem alguém que está sentindo que tem uma barreira grande diante dele. Mas é nesse lugar, sobre essa barreira, que Deus vai fazer o sobrenatural dele agir para você até o dia 31 de dezembro. Nós estamos orando 4 vezes ao dia. Nós estamos num jejum. E eu estou num jejum, irmãos. Num jejum desde o dia 1º de janeiro. Eu quero lembrar vocês isso. Estou num propósito de oração desde o dia 1º de janeiro. E eu encerro no dia 31 de dezembro, assim Deus permitindo. Mas eu estou em outro jejum, eu estou em outra campanha para que Deus age em um lugar improvável em seu favor. Soberano e altíssimo e poderoso Pai. Santo, 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 santo é o Senhor. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Pai, a tua palavra diz, Pai, que é no lugar improvável que o Senhor faz em nosso favor. É no lugar como Jeremias escreveu para ti, Senhor. 40 anos na Babilônia, mas o Senhor trouxe de volta a Jerusalém. Senhor, eu não sei quanto tempo esse irmão, essa irmã está nessa luta, nessa peleja, nessa dificuldade. Mas hoje o Senhor levanta o véu para limpar os olhos, para limpar, Senhor, destampar os ouvidos. Traz a cura nos ouvidos, traz a cura na visão, Senhor. É no lugar improvável, Pai, que muitas vezes nós precisamos, Senhor, do seu aval. Nós precisamos do mover do Senhor. É num lugar improvável que o Senhor faz um milagre acontecer.
Para muitos, Pai, mês de novembro, mês de dezembro, já não tem mais o ano para se realizar aquilo que precisa. Mas eu creio, Pai, é nesse período que o Senhor vai trazer um grande milagre acontecer na minha vida e na vida deste irmão, dessa irmã que me ouve nessa manhã. Hoje nós estamos entregando o nosso sexto elo ao Senhor. Hoje nós estamos entregando na presença do Senhor. Repreenda todo mal de enfermidade, Senhor, sobre a nossa vida. Repreenda, Senhor, todo mal que tem sobre a nossa vida, Pai, que é algo mandado, enviado, mas o Senhor repreenda em nome de Jesus. Eu creio e quero ter sempre essa particularidade com o Senhor, Espírito Santo. Senhor, obrigado por falar tão grandemente ao nosso coração nessa manhã. Obrigado pelo dia de ontem, Pai, que o Senhor nos concedeu estar ali no monte, falando, fazendo uma entrega desses pedidos que estão no comentário, dessas vidas, Pai, que têm colocado a sua fé em ação e esperado no Senhor. Porque o Senhor, Pai, é que traz. O Senhor diz na tua palavra que nós possamos fazer plano, que o Senhor vai nos prosperar. Que o Senhor vai nos dar, Senhor, a proteção e que causa do maligno não virá sobre nós, nem sobre a nossa família, nem sobre os nossos filhos. E é que nesse lugar improvável é que o Senhor vai realizar a grande virada em nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti. E consagramos a Ti, assim como os Teus servos, Pai, como José sonhou naquele lugar. Assim como Pedro foi liberto, Pai, na prisão, através da oração. Assim como Paulo e Silas também foram libertos porque louvavam o Senhor. Nós aprendemos nessa manhã, Pai, que é neste lugar que o Senhor continua sendo Deus e que não importa a situação, não importa, Senhor, a aflição, os conflitos, o Senhor é Deus o tempo todo em nossa vida. Por isso, Pai, nós entregamos, Senhor, esse sexto elo nas tuas mãos. Te agradecendo porque o Senhor tem operado em nossas vidas. Guarda aqueles que estão em viagem. Guarda aqueles que vão fazer uma consulta. Guarda aqueles que passaram por uma cirurgia. E eu peço ao Senhor pela vida do pastor Heraldo, Pai, que cuida de uma clínica, Senhor, de recuperação. Senhor, eu quero pedir, Senhor. Eu quero clamar pelas vidas daqueles que fazem a obra do Senhor. Daqueles que buscam o Senhor, daqueles, Pai, que muitas vezes têm limitações, mas com o Senhor não há limitações. Ah, Senhor, porque o Senhor fala, as tuas promessas, Senhor, o Senhor vai trazer. O Senhor fala que em favor de nós, em favor de mim e desse irmão, o Senhor trará de volta para nossas promessas, para um lugar abençoado. E eu creio, Pai. E eu creio nessa palavra que tu deste para nós no dia de hoje. Que o Senhor é o Deus, Pai, que infinitamente mais o Senhor fala conosco. O Senhor nos ensina a fechar a boca. O Senhor fala conosco no silêncio. O Senhor fala conosco nas entregas que nós fazemos ao Senhor. Quando nós fechamos a porta, Pai, ô Espírito Santo, para te buscar, para esquecer, diferenciar dos conflitos, mas para buscar adoração e uma entrega constante nas mãos do Senhor. Opera, Pai, opera um milagre, Pai. E nesses 61 dias de oração de jejum, nós possamos, Senhor, fazer uma entrega ainda maior. Seja conosco na oração das 5 da manhã, seja conosco na oração das 7 da manhã, seja conosco na oração do meio-dia, seja conosco na oração das 15 horas. Senhor, fica conosco, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graça. Obrigado pela nossa entrega do dia de hoje. Abençoa esse irmão, essa irmã. Abençoa, Pai. Derrama chuva de bênção sobre eles.
Haja paz em Israel, Pai. Nós entregamos esse sexto elo na tua presença, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém, amém e amém, Jesus.